Queridos amigos, que alegria estar com vocês nesta manhã, rogando a Jesus, aos espíritos amorosos, bondosos, que envolvam seus pensamentos e que todos nós possamos sentir o valor do Evangelho em nossa vida como alimento divino, como envolvimento amoroso que os espíritos nos oferecem, como luz que penetra na nossa intimidade, clareando as sombras de nossos pensamentos, as dúvidas e as incertezas, e que nesse momento saibamos juntos rogar a Deus, nosso Pai, por tudo que Ele tem nos dado e nos permitido também a aprender. Amado Jesus, glorificado seja sempre o seu nome em nossa vida, Senhor. E este amor infinito nos sustente, nos ampare e nos ilumine. Que nós tenhamos, Senhor, olhos de ver as necessidades daqueles que estão à nossa volta. Fortaleça o nosso desejo e as nossas esperanças, para que nós possamos ser úteis a esta causa divina que o Senhor vem nos conceder. Mestre de amor e bondade, olhe por todos os nossos irmãos enfermos, aqueles que se encontram nos seus lares, nos leitos de dores, nos hospitais, aqueles que se encontram na rua, desamparados, sentindo-se desvalidos, e aqueles, Jesus, que ora se encontram nos presídios, são irmãos nossos enfermos da alma, por desconhecer o valor do amor, do perdão, esquecendo que todos nós somos filhos de um mesmo Pai. Jesus, ampare essa nova geração de espíritos que estão chegando, para que eles recebam nos seus lares a luz da verdade, a força do Evangelho, a sustentar essa geração de espíritos para a fé, uma fé estruturada na razão, uma fé divina. Muito obrigado, Jesus, que a misericórdia do seu amor permaneça conosco, que assim seja, Senhor. Queridos amigos, dando continuidade a esse item da beneficência, pois tem tantos ensinamentos, tantas reflexões, e que cada um de nós, muitas vezes, aprendemos ou compreendemos por uma dessas mensagens. E hoje a gente vai também fazer a mesma coisa, fazer comentários do Evangelho, de acordo com aquilo que vai nos suscitando, pois assim poderemos refletir de uma forma mais objetiva nessa lição tão importante que faz parte daquilo que o Cristo nos ensinou. Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Várias maneiras há de fazer-se a caridade, que muitos dentre vós confundem com a esmola. Diferença grande vai, no entanto, de uma para outra. Nós já falamos disso desde o início desse evangelho, de que nós precisamos saber que a esmola, ela é um ato, um gesto externo, é um gesto que nós precisamos refletir qual é o complemento de brandura e doçura que nós podemos oferecer junto com a esmola. Nós, às vezes, participamos de movimento social e nós, às vezes, não vemos que isso é simplesmente o ato de dar, de mostrar a questão que, às vezes, nós nos confundimos, né? Porque é uma filantropia, é uma situação que, às vezes, nós participamos de grupos, mas nada passa de um movimento social. É preciso, né, que a gente possa compreender que essa caridade que a minha mão esquerda faz e que a direita não percebe, ou o contrário, né, que uma mão não saiba da outra, é para a gente ver que a caridade ela deve ser sempre silenciosa,
E muitas vezes o assistencialismo que hoje nós queremos viver é muitas vezes que nós recebemos esse assistencialismo, vai mostrar a nossa inoperância, a nossa indolência. E já criamos o hábito de receber as coisas, já criamos hábito de pedir. E nós, muitas vezes, não criamos ainda a força da vontade para fazer novas construções mentais. A esmola, meus amigos, é algumas vezes útil, porque dá alívio aos pobres, mas é quase sempre humilhante, tanto para o que a dá, como para o que a recebe. Por que é humilhante? Porque muitas vezes aquele que está dando, ele regozija com isso. Ele acha que ele é superior, que ele tem. Então ele vai lá e dá, distribui. O que você está fazendo? Ah, estou fazendo uma distribuição para os pobres. Mas muitas vezes essa distribuição não traz a legítima vibração do estado de benemerência que ele poderia sentir. Então, ela é útil. Quem está com fome, se dá um prato de comida, é ótimo, porque a fome é uma dor. Quem está com frio, se dá um agasalho. Mas já vimos e já vivenciamos situações em que nós fomos distribuir cobertores para as pessoas que ficam na rua e elas dizem: não, eu não preciso de cobertor. Então, ela não precisa do agasalho. Muitas vezes não é o cobertor, é a palavra que agasalha, que estimula, que aquece, e nós nunca fazemos isso. Então, é importante que a gente possa compreender que ela é quase sempre humilhante, tanto para o que dá, porque coloca numa posição superior, como para o que recebe. A caridade, ao contrário, ela liga o benfeitor ao beneficiado e se disfarça de tantos modos. Eu posso dar até a esmola, eu posso dar de forma discreta, sem que nenhum gesto venha ferir o nosso irmão. Talvez a gente possa falar para o nosso companheiro, nosso irmão na rua: ô meu amigo, eu estava fazendo uma vistoria no meu guarda-roupa e eu lembrei de você. Eu trouxe essa camisa para você. Quem sabe ela te serve e vai ser útil a você. E ele vai lembrar, vai ficar feliz porque você disse que lembrou dele e que você foi lá com uma posição de igual para igual. Então, pode-se ser caridoso mesmo com os parentes e com os amigos, sendo uns indulgentes para com outros, perdoando-se mutuamente as fraquezas, cuidando não ferir o amor próprio de ninguém? Meus queridos irmãos, já vivenciamos uma época em que uma roupa de um filho de um irmão mais velho passava para o menor, de um primo que cresceu passava para o outro primo. Isso era de forma tão natural. Mas hoje isso já quase não acontece, porque nós achamos que o outro está dando aquilo que nos serve para ele, que é o resto. Não é assim, meus amigos. Muitas vezes as roupas ficam no guarda-roupa como supérfluo e nós nem sequer lembramos de tirá-la para agasalhar, para cobrir o corpo de outras pessoas, que sejam o mesmo da nossa família. Tudo isso envolve na maneira de doar, na maneira de auxiliar, na maneira de falar, na maneira de tocar o coração do outro. E vós, espíritas, podeis ser na vossa maneira de proceder para com os que não pensam como vós, induzindo os mesmos esclarecidos a crer, mas sem os chocar, sem investir contra suas convicções, e sim atraindo-os amavelmente às nossas reuniões, onde poderão ouvir-nos e onde saberemos descobrir nos seus corações a brecha para neles penetrarmos. Eis aí um dos aspectos da caridade. Como é bom a gente ganhar as coisas, como é bom a gente receber, mas não precisa ser da loja,
não precisa ser de grife. É tão bom a gente ser lembrada. Olha, eu trouxe essa mudinha aqui de manjericão para você, lembrei de você. Trouxe essa mudinha de hortelã, trouxe esse pouquinho de couve para você. Gente, isso é generosidade, é lembrança. Não é só roupa, não é só dinheiro, é mimo que toca o coração. É algo que você faz e você oferece para o outro com espontaneidade. Então, não é aquilo que eu vou fazer e vou levar por obrigação. Não, é aquilo que eu sou capaz de pôr as minhas energias. Esse é o gesto simples, que não é uma esmola, mas é um gesto de doar, de levar ao outro a nossa lembrança, a nossa ajuda. Eis aí um dos aspectos da caridade. Escutai agora que a caridade para com os pobres, os deserdados deste mundo, mas recompensados de Deus se aceitam sem queixume as suas misérias, o que de vós depende. Far-me-ei compreender por um exemplo. Vejo várias vezes, cada semana, uma reunião de senhoras, havendo-as de todas as idades. Para nós, como sabeis, são todas irmãs. Que fazem? Trabalham depressa, muito depressa. Têm ágeis os dedos. Vede como trazem alegres os semblantes e como lhes batem uníssonos os corações. Mas com que fim trabalham? É que vem aproximar-se o inverno, que será rude para os lares pobres. As formigas não puderam juntar durante o estio as provisões necessárias e a maior parte de suas utilidades está empenhada. As pobres mães se inquietam e choram, pensando nos filhinhos que durante a estação invernosa sentirão frio e fome. Tende paciência, infortunadas mulheres. Deus inspirou a outras mais aquinhoadas do que vós. Elas se reuniram e estão confeccionando roupinhas. Depois, um destes dias, quando a terra se achar coberta de neve, e vós vos lamentar, dizendo: Deus não é justo, que é que vos sai dos lábios sempre que sofreis? Vereis surgir um dos filhos dessas boas trabalhadoras que se construíram obreiros dos pobres, pois que é para vós que eles trabalham assim. E os vossos lamentos se mudarão em bênçãos, dado que no coração dos infelizes o amor acompanha de bem perto o ódio. Amigos, quantas horas perdidas, quantas horas diante de uma televisão, quantas horas numa academia, quantas horas no salão de beleza, quantas horas no shopping, quantas horas na futilidade. E nós não temos a lembrança de nos reunirmos para fazermos o tricô, um sapatinho, uma touca, ou mesmo confeccionar um pijaminha, uma roupinha, um agasalho, uma flanela, para oferecer a outrem. E quando chega o inverno, as mães choram por ver seus filhos morrendo de frio. E nós, confortavelmente, agasalhadas, enrolamos nas mantas, outros abrem as suas lareiras, os aquecedores, e ali vão ver os filmes tranquilo, as conversas, tomando seu chá quente, sem lembrar do frio lá fora e da dor daqueles que nada têm para aquecer outros corações. Que corações são esses? São nossos irmãos, que a lei, a justiça, nos colocou numa posição diferente. Mas quando nós sentimos esse desejo, porque nós já tivemos uma oportunidade de vivenciar o frio, o abandono, a ausência de um lar, filhos, muitas vezes, de pais que não puderam nos dar. Enquanto hoje
Dá-se tanto supérfluo, dá-se tantas coisas para os filhos, mas não ensinamos eles a amar. Não damos o essencial, não damos o exemplo. Mas só que eu não sei, você não sabe que dia a dor baterá em nossos corações. Talvez a gente nunca vá saber como eu vou me reagir. E são nas pequenas coisas que nós vamos sentindo quanto somos amparados. E nós, para recompensarmos o zelo de todos e de cada um em particular, prometemos às laboriosas obreiras boa clientela que lhes pagará à vista em bênçãos, única moeda que tem curso no céu, garantindo-lhes, além disso, sem receios de errar, que essa moeda não lhes faltará. Essa mensagem de Cárita é muito interessante, porque a Cárita, ela viveu a miséria, ela viveu a caridade, ela auxiliou na caridade. E nós precisamos pensar se a caridade não é também a caridade, a indulgência. E nós sabemos que todos nós, vós que apenas podeis fazer a caridade praticando a indulgência, fazei-a, mas fazei-a largamente. Pelo que toca à caridade material, vou contar-vos uma história do outro mundo. 2 homens acabavam de morrer, dissera Deus. Enquanto esses 2 homens viverem, deitar-se-ão em sacos diferentes as boas ações de cada um deles, para que, por ocasião de sua morte, sejam pesados. Quando ambos chegaram aos últimos momentos, mandou Deus que lhe trouxesse os 2 sacos. Um estava cheio, volumoso, atochado, e nele ressoava o metal que o enchia. O outro era pequenino, tão vazio, que se podia contar as moedas que continha. Este o meu, disse um. Reconheço, fui rico e dei muito. Este o meu, disse o outro, sempre fui pobre, ou quase nada tinha para repartir. Mas, ó surpresa, postos na balança os 2 sacos, o mais volumoso se revelou leve, mostrando-se pesado o outro, tanto que fez se elevasse muito o primeiro prato na balança. Deus então disse ao rico: destes muito, é certo, mas destes por ostentação. E para que o teu nome figurasse em todos os templos do orgulho, e ademais, dando de nada te privastes. Vai para a esquerda e fica satisfeito com o te serem as tuas esmolas contadas por qualquer coisa. Depois disse o pobre: tu destes pouco, meu amigo, mas cada uma das moedas que estão nesta balança representa uma privação que te impusestes. Não destes esmola, entretanto praticastes a caridade, e o que vale muito mais, fizestes a caridade naturalmente, sem cogitar de que te fosse levado em conta. Foste indulgente, não te constituíste juiz do teu semelhante. Ao contrário, todas as suas ações lhe revelaste. Passa à direita e vai receber a tua recompensa. Queridos amigos, analisemos bem essa história aqui que esse espírito protetor nos traz, que não é uma história, é um ensinamento. Preciso que a gente analise que nós damos muito, mas damos daquilo que nada nos vale. É preciso que a gente possa sentir o grande valor do desprendimento, o grande da valor de estender as mãos, de auxiliar, de dividir, de compartilhar. Quem sabe, amigos, nós precisamos compartilhar com aqueles que estão junto de nós. Não é só para os nossos filhos, nossos netos. Mesmo para eles, às vezes, nós escondemos, negamos. Mas para aqueles, às vezes, são meus vizinhos, são companheiros de trabalho,
São os andarilhos que nós não conhecemos, mas todas as vezes que nós pudermos dar aquilo que temos, e talvez tenhamos até que passar por privações, mas nós sabemos que isso tem um valor enorme na nossa vida. Reflita, meus irmãos, na beneficência. Essas páginas sublimes que o Evangelho nos fala, são com elas que nós vamos aprender e nos libertar. Jesus, quão grande é o seu ensinamento. Os exemplos vivos que te privou a tantas outras coisas, mas que o fez com tanto amor. Ajude-nos, Jesus, para reconhecer o valor de todos aqueles que estendem as mãos, tanto como espíritos como os nossos irmãos materiais, encarnados. Ajude, Senhor, a compreender o passe, para que não seja um ato de pedir, mas um ato de receber. Que saibamos receber aquilo que a providência divina tem a nos oferecer. Ampliemos o nosso olhar, sintamos fortalecidos. Mestre, fluidifica as nossas águas, pois elas se transformam em medicamentos. E o Senhor sabe muito mais o que necessitamos. E assim, Jesus, voltando os olhos para todos os nossos irmãos necessitados, que possamos agasalhá-los com a nossa prece, com o nosso desejo de que ele sinta-se agasalhado por nossas vibrações. Convido a todos, nesse recolhimento profundo que o Evangelho nos oferece, que recebam as vibrações dos seus irmãos, amigos, do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec. Todos nós estamos sob a tutela de Jesus e amparado pelos braços amigos, os olhos de compaixão de Eurípides Barçanufo, nosso irmão. Que o Senhor nos abençoe. Que assim seja.